Bom dia a todos. Já conectou? Deixa ali no bolso. Eu posso pegar o pendrive que ele já tem até o point, né? Sem sinal. Deixa eu pegar meu pendrive, rapidinho. Bem, enquanto a gente vai agilizando aqui a tecnologia, né, de transmissão, eu vou me apresentar. A Rafaela bem me apresentou, mas gostaria de falar um pouco mais, agradecer primeiramente pela organização do evento e pelo convite de participar e partilhar aqui um pouco sobre a problemática dos nematóides. E trazer essa ideia de como manejar, né? A nossa apresentação, ela vai constar uma introdução sobre os fitonematóides, os principais gêneros e espécies, o manejo integrado, a gente vai pincelar um pouco de cada ferramenta que existem, que estão disponíveis, e o controle biológico, como é que ele se insere nesse panorama todo e qual a sua importância, mostrando que os nossos pequenos heróis que estão no solo, eles podem auxiliar bastante na luta contra esses patógenos, né, que são os nematóides. Ainda não? Duplicar. Agora pronto, né? Então, continuando, nessa questão de nematóide, a gente precisa entender muito bem como é que funciona a problemática do nematóide antes da gente pensar na questão do manejo. Então, nós vamos falar aqui, primeiramente, a gente precisa entender o que são nematóides. Nematóides são organismos em forma de fio, ou seja, são vermes, eles são microscópicos, ou seja, invisíveis ao olho nu. Eles são essencialmente aquáticos. Por que eu gosto de dizer que são essencialmente aquáticos? Porque, às vezes, existem algumas ideias de que inundar uma área controla nematóide. É claro que, se você submete os nematóides a algum tipo de estresse, você vai acabar atingindo uma parte deles, mas você não consegue erradicar com essa prática. Existem mais de 1 milhão de espécies já conhecidas e, quer dizer, mais de 1 milhão existentes, mas cerca de 3% apenas são descritas e conhecidas. Tá? Eles podem ser
distribuídos, né? Os nematóides são distribuídos, 50% de todos os nematóides são marinhos, cerca de 25% são do solo e água doce. Dentro desse grupo temos os nematóides de vida livre, que são os benéficos. Os 15% são os zooparasitas, ou seja, aqueles que parasitam tanto seres humanos como animais, e apenas 10% é que são os parasitas de planta. E dentro desse grupo a gente tem cerca de 4.100 espécies descritas. Eles podem ser caracterizados também com base em grupos tróficos, que nada mais é o seu hábito alimentar. Então, nós podemos ter no solo nematóides que se alimentam de bactérias, que são os bacteriófagos. Os micófagos se alimentam de fungo. Predadores se alimentam de outros nematóides, como a gente pode ver aqui. Onívoros, eles têm mais de uma fonte de alimento. E os parasitas de planta são aqueles que se alimentam de raízes ou outra parte da planta. E o que diferencia esse nematóide parasita de planta dos outros é a presença do estilete. Então, a presença do estilete no nematóide é uma condição obrigatória para que ele seja fitoparasita, mas não necessariamente o nematóide com estilete é parasita de planta. E como parasita de planta, como é que os nematóides atuam? Quais são as possíveis formas que ele pode atuar dentro do sistema ou lá no solo onde ele habita? Então, primeiro, ele possui esse tamanho diminuto, a gente não consegue visualizar olho nu, então ele passa despercebido, né? E por isso eles são chamados de inimigos invisíveis do agricultor, né? Porque no campo o agricultor tem facilidade de identificar praga, tem facilidade de visualizar um sintoma causado por fungo, mas nematóides, ele se expressa na parte aérea em forma de reboleira, mas nem todo sintoma na parte aérea em forma de reboleira pode ser causado por nematóide. A gente pode ter um outro fator associado. O nematóide ele também pode agir como vetores de vírus de plantas. Então, nós temos 2 grupos de nematóides que têm essa capacidade. Então, temos 2 gêneros de vírus que são patogênicos, que é o nepovírus e tobravírus. Eles podem ser transmitidos por 2 grupos de nematóides, como os da família Longidoride e Trichodoride, respectivamente. Eles também podem agir como facilitadores de infecção de doenças causadas por fungos ou bactérias. Então, já existem dados mostrando que dano causado por rotilínculos reniformes aumentou 80% quando esteve presente o fungo. No caso, o dano causado pelo fungo de solo aumentou 80% quando tinha presença de rotilínculos no solo. Então, mostrando como o nematóide pode impulsionar os danos causados por fitopatógenos, como fungos e bactérias. E como parasita de plantas, os nematóides eles podem parasitar tanto órgãos da parte aérea como órgãos subterrâneos. Então, independente de qual tipo de sistema, pode ser rizoma, frutos e pódios, raízes normais, a depender do nematóide, se ele existir, ele pode parasitar. Então, existe uma frase que eu gosto muito de levar. Onde uma planta é capaz de se estabelecer, o nematóide também é capaz de se desenvolver, desde que seja uma planta que ele parasita. Em relação a prejuízos e danos, os danos causados por nematóides eles variam de imperceptíveis a aparecimento de um grande número de plantas mortas. Então, a gente precisa entender que, epidemiologicamente falando, a doença causada por nematóide, ela se desenvolve mais lentamente em relação a um fungo ou bactéria. Então, a gente precisa visualizar um sintoma na parte aérea, para depois inferir, talvez pensar na presença de nematóide. Mas, na verdade, eles existem mesmo quando as plantas estão assintomáticas. Então, o segredo aqui é sempre fazer um monitoramento, né? A única forma de fazer diagnóstico de nematóide, um diagnóstico preciso, é fazendo amostragem, análise nematológica para identificar e quantificar esses nematóides. E em termos monetários, mundialmente existem dados mostrando que quase 15% de toda a produção agrícola é perdida para nematóide anualmente, e isso ronda em torno de 173 bilhões de dólares anuais.
E já no Brasil, existe uma pesquisa que foi feita em 2021-22 pela parceria da Singenta, Agroconsult e Sociedade Brasileira de Nematologia, que estima que cerca de 65 bilhões de reais são perdidos anualmente para nematóide, e 27,7 delas apenas na cultura da soja. Então, realmente, a gente está diante de um problema crônico, que se não tomarmos medida para mitigar essa questão, a gente vai perder cada vez mais. Porque nessa pesquisa, estima também que em 10 safras, se não for feito nada, a gente manter do jeito que está, a perda ela pode atingir esse valor aqui, 873 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro, né? Então, e por cultura, você pode perder uma safra de soja, 1,6 safra de algodão e 0,9 de milho em 10 safras. Você perde isso aqui de cada uma dessas culturas. Mas quais são esses nematóides? Quais são os principais? Aqui eu trouxe realmente os principais, mas não significa que são os únicos. Porque hoje em dia a gente tem, além desses nematóides, que são parasitas habitantes do solo, também existem os nematóides que estão causando dano na parte aérea. E existem outros coadjuvantes, né, que está sempre ocorrendo, a gente está sempre identificando e quantificando nas amostras de solo, mas eles não possuem aquele dano caracterizado, porque está sempre junto com outras espécies já reconhecidamente problemáticas, e você não consegue mensurar e indicar que aquele dano é causado por aquele nematóide, mas que merecem atenção. Então, nós temos aqui pratilencos e helicotilencos, são 2 gêneros de nematóides que estão em níveis de incidências bem mais presentes nas amostras. Então, essa ordem que eu coloquei nesse slide, ele representa a incidência dos diferentes gêneros e espécies. Então, temos aqui pratilencos em primeiro lugar, helicotilencos em segundo, meloidógene, heteródera e rotilencos em seguida. Mas significa que é nessa ordem de importância, em questão de causar dano desses nematóides? Não, aqui é nível de incidência, cerca de mais de 90% das amostras que você analisa tem pratilencos, em segundo lugar vem helicotilencos. Quando você vai analisar meloidógene, heteródera e rotilencos, que são nematóides de hábito de vida sedentário, essa incidência ela desce, ela cai para 30%, por aí. Mas significa que eles não causam dano? Muito pelo contrário. Porque quando a gente começa a falar de cada um deles em particular, a gente vê aqui, ó, quem aparece primeiro é o meloidógene, que ele é o principal nematóide parasita de planta, causador de dano na agricultura, e isso em nível mundial. Então, é reconhecido. E não é em vão que cerca de 75% de toda pesquisa visando manejo de nematóide é realizado com esse nematóide. Então, é um nematóide, é um gênero com mais de 100 espécies descritas. A fêmea ela apresenta um dimorfismo sexual, porque quando se desenvolve, na maioria, os nematóides eles eclodem na forma de verme, mas quando ele infecta a raiz, se desenvolve, a fêmea adulta ela assume um formato aberrante, em forma de pera. Então, a mesma situação ocorre para heteródera, rotilênculos. Então, por isso a gente chama de nematóide sedentário, né? Então, o ciclo de vida desse nematóide, ele inicia com a fêmea fazendo a postura de ovo numa matriz gelatinosa. E essa matriz é composta por glicoproteínas, que são substâncias insolúveis em água e têm a função de proteger os ovos das intempéries e de outros fatores que podem prejudicar o desenvolvimento embrionário. O juvenil, segundo estádio, é a única fase infectiva para esse nematóide. Então, quando ele se desenvolve e tem o sucesso de parasitismo, ele consegue desenvolver o sintoma de Galha, que nada mais é decorrente do processo de hipertrofia e hiperplasia. E isso é provocado pelas substâncias que o próprio nematóide injeta na planta para que ela tenha sucesso no parasitismo. Então, aqui a gente pode ver fêmeas desenvolvidas dentro da raiz, sintoma de Galha e a quantidade de ovos que elas podem produzir. Então, elas produzem em média 300 a 500 ovos por fêmea, então você pode entender que você está diante de um nematóide que é capaz de ter pelo menos 5 ciclos durante um ciclo da soja.
por exemplo, quando você tem boas condições de temperatura e umidade. Aqui é só para ilustrar o início, né, um foco inicial de meloidose numa área recém-aberta. O histórico dessa área foi: abriu a área nativa, tirou as plantas nativas, plantou o feijão e depois do feijão entrou com a soja. Então, você já vê que é a segunda cultura no sistema e já mostra o sintoma. Então, esses nematóides, veloidógene, pratilencos, principalmente, eles são endêmicos nas áreas brasileiras. Quando eu digo endêmico, significa que eles já existem ali na mata nativa, mas só que eles existem ali numa condição de equilíbrio, como o doutor Nadson falou, eles estão na mata nativa em uma condição de equilíbrio, porque ele tem uma microbiota equilibrada, então ele não tem ali a condição para explodir essa população. Mas numa situação em que a gente retira a mata nativa e coloca uma planta suscetível, a gente já traz uma condição para que esse nematóide se exploda em população e comece a causar danos na cultura que você inserir no sistema.